Oi gente, tudo bom? Aqui é Dani Faxini, sou jornalista, faço parte do Nossa Fala. Sou uma mulher branca, loira, privilegiada por ter conseguido estudar em uma escola particular, mesmo com bolsa, ter conseguido entrar em uma universidade pública, podendo pagar um cursinho privado, privilegiada por não precisar ter trabalhado na minha adolescência, porque eu tinha na minha casa o que era necessário. Sou uma mulher que nunca teve tudo, mas tinha o necessário. Eu, minha irmã e minha mãe, a gente morou sempre com a minha avó, a gente nunca teve uma casa só nossa, agora os caminhos os caminhos já são outros, mas a gente sempre morou na casa da minha avó, então a gente tinha essa dependência, digamos assim, e minha tia também morava lá, então eu também sou privilegiada em outro aspecto. Eu vivi em torno de mulheres que me inspiraram muito, mulheres que batalharam muito, que lutaram muito, que lutaram por seus sonhos, para sobreviver, lutaram para conseguir coisas melhores para os seus filhos. Então eu também sou privilegiada por isso. Minha mãe se separou do meu pai quando eu tinha 1 ano, e aí a gente foi morar na casa da minha avó, só tinha mulheres. Eu vivi então em torno dessas mulheres que sempre lutaram pelo seu sustento, sempre lutaram por sua independência, pelo seu sonho. Então acho até que hoje, no meu caso, foi muito mais fácil conquistar as coisas do que para elas, do que para minha mãe, para minha tia. Para minha tia, eu até lembro ela contando algumas histórias de que meu avô não deixava ela fazer várias coisas, enfim. Para mim, com certeza, já foi tudo muito mais fácil. Então eu tive inspirações muito grandes dentro da minha casa. Então eu me julgo muito privilegiada por isso, muito privilegiada também por terem essas mulheres do meu lado. Minha irmã, que é alguém que até quando fala alguma coisa assim empoderada, feminista, meu coração chega a enche, assim, porque parece que realmente algo deu certo. E aí tenho todos esses privilégios, tenho total consciência disso, principalmente desse privilégio de ser uma mulher branca, então de ter um lugar de fala muito mais respeitado, infelizmente. E eu sempre digo que essas mulheres que passaram pela minha vida, essas mulheres da minha família, não só da minha família, mulheres também que passaram pela minha vida de outras formas. Todas essas mulheres, elas são feministas, ou foram feministas, ou ainda vão descobrir que são feministas. Eu sempre acho isso, porque são mulheres muito empoderadas, são mulheres que lutaram muito para ser independente e que me ensinaram a buscar a minha independência, a não depender de ninguém, seja homem ou mulher. Uma mulher, me ensinaram a ser a mulher que eu sou hoje, sabe? Uma mulher que luta por sua independência, que luta pela causa de outras mulheres, que luta para acolher a dor de outras mulheres, e uma mulher também que luta pelos direitos de outras mulheres da forma que pode, como pode, e por mulheres inclusive que não querem essa luta, né, por direitos, não fazem parte, né, desse movimento feminista, desse movimento de luta que a gente está proporcionando, que a gente está propagando há muito tempo. Então eu tive esse privilégio de crescer em torno dessas mulheres, mulheres completamente empoderadas, mesmo sem saber o que era empoderamento e o que é empoderamento, mas que tinham total poder de transformação. E foram elas que transformaram a Dani Faxini de antes para a Dani Faxini que é hoje. E eu lembro da primeira reunião da Nossa Fala, muitas meninas dizendo que sabiam que eram privilegiadas e que queriam usar esse lugar de privilégio para poder falar para outras mulheres. E é justamente isso que eu quero fazer aqui nesse vídeo. O feminismo, ele começa
justamente nessas questões dentro de casa. Muitas vezes por questões ruins, nem todo mundo tem o privilégio de ter mulheres que são mais abertas dentro de casa. E eu julgo até que eu conheci o feminismo muito tarde. Eu tenho essa noção de ter essas mulheres hoje em dia, mas eu julgo que eu conheci o feminismo muito tarde, porque hoje muitos adolescentes já sabem o que é feminismo, já lideram movimentos, já estudam sobre isso. E eu não. Eu conheci o feminismo na universidade. Conheci o feminismo na prática, né? A prática do feminismo. Eu conheci na universidade como uma professora que foi muito importante na minha trajetória acadêmica, na minha trajetória pessoal também de vida, muito importante, que é a Margarete Almeida, lá da UFPB. Ela não só me ensinou o que é feminismo e por que ele é muito importante, mas ela me deu a trajetória assim do meu futuro, que independente do que eu conquistasse, independente do que eu fosse fazer, eu estivesse sempre ao lado de mulheres e fizesse isso por mulheres, fizesse coisas por mulheres. Então foi isso que eu aprendi vivendo ao lado dela, e foi não só ao lado dela, mas de muitas mulheres. A gente dividiu grupos de estudo de gênero, e isso foi muito importante pra mim, e é outro privilégio que eu considero, nem todo mundo tem essa chance. Então, eu poderia trazer aqui várias definições de feminismos para vocês, de feminismo para vocês. Se você está assistindo esse vídeo é porque você tem algum interesse em movimento feminista, em questões de gênero, enfim, nesse debate. E assim, eu acho muito simples a gente entender o feminismo. Ele é a busca pela desconstrução do patriarcado, certo? E o patriarcado nada mais é do que aquelas regras que foram impostas há muito tempo de como o homem deve se comportar e como a mulher deve se comportar. E tudo que for contrário a isso está errado. Então a mulher, ela precisa ser dona de casa, submissa, enfim, todos aqueles estereótipos de feminilidades, enquanto o homem tem todas aquelas características masculinizadas, de poder, de opressor. Então, tudo que é contrário a isso está errado. E o feminismo é justamente a desconstrução do patriarcado. Então, tudo que a gente luta é para desconstruir o que o patriarcado construiu. Então a gente luta para que a gente tenha direitos iguais aos homens, a gente luta para que a gente tenha a nossa independência, para que a gente receba salários iguais aos homens, porque por mais que essa discussão pareça até ser ultrapassada, isso ainda acontece, isso ainda como é que eu posso dizer, é uma realidade. A gente luta para ser respeitado igual aos homens, a gente luta simplesmente para ter respeito. E a gente luta para ser dona do nosso próprio corpo. A gente luta pelo respeito ao nosso corpo. Isso chega a ser até absurdo, né? Falar sobre isso. Lutar para dizer que o corpo é meu. Mas enfim, o feminismo é essa junção de lutas. É uma série de direitos que a gente tenta buscar, que não nos foram dados, mas que chegou um momento que a gente disse: ei, peraí, eu também posso isso, eu também mereço isso, eu também quero isso e eu vou conseguir isso. Então o feminismo é muito dessa luta. E a gente sabe que não se resume a isso, né? Claro. Isso é só, digamos que, a fagulha para que tudo aconteça. Mas por que pedir desculpas às mulheres? Bem, eu assisti o BBB, algumas partes. Eu conversei com algumas pessoas que assistiram, outras que eu não tinha visto. Eu li outras coisas. Eu me informei, enfim, de algum modo, sobre o que estava acontecendo lá dentro. E algumas coisas me chamaram a atenção. Depois que esse negócio passou, né, que mexeu até com as relações aí pessoais das pessoas, eu percebi que a gente precisava discutir sobre uma coisa muito importante. O feminismo deveria ser um movimento
plural, um movimento que envolve todas as mulheres. E para isso a gente precisa discutir classe e discutir raça. O BBB para mim ficou muito claro que sem essa discussão de classe, de raça, de gênero, de sexualidade, o feminismo ele fica um movimento rachado. Ele se torna um movimento rachado. Eu não sei se eu concordo com a palavra feminismos. Eu sei que existe o feminismo negro, o feminismo trans, mas eu acho que é na junção de todos esses feminismos que a gente se fortalece. E aí eu acho que o BBB deixou isso muito claro, porque o BBB colocou um holofote em um feminismo liberal, um feminismo excludente, que, como é que eu posso falar? Não discutia classe, não discutia raça, muitas vezes excluía Thelminha, por exemplo, mulher negra, muitas vezes excluía Fly, se não me engano ela se declarou indígena, muitas vezes não, excluiu Fly até a saída dela, né? Sem falar o racismo que aconteceu contra Babu. Isso não sou eu, mulher branca, que estou dizendo, eu escutei isso de várias pessoas, e que esse racismo ele foi transformado numa perseguição pessoal e que depois, enfim, ficou por isso mesmo, pedimos desculpas e pronto, não vamos mais falar sobre isso. E essa questão do feminismo, das fadas sensatas, das mulheres que conseguiram derrubar todos os homens, tudo isso me incomodou no sentido de debater, de pensar que a gente precisa realmente discutir o feminismo. A gente precisa discutir essa luta. Qualquer luta é válida, eu acho, mas a partir do momento que a gente exclui, isso se torna um pouco perigoso. E aí, isso me fez perceber que muitas de nós fazemos isso sem sequer se dar conta. Muitas vezes a gente discute um feminismo que não engloba todo mundo, e a gente faz isso às vezes sem perceber. Por isso é um pedido de desculpa. É um pedido de desculpa meu, em nome de todas as mulheres que... Desculpa. Em nome de todas as mulheres que lutam pelo feminismo, que lutam pelos direitos das mulheres. Então, desculpa, porque não é esse feminismo o feminismo da nossa luta. Não é o feminismo excludente, o feminismo que a gente luta. Não é por isso que nós lutamos, não é por uma que nós lutamos, é por todas. Então é esse feminismo plural que a gente precisa e que a gente quer. Não é só entender o feminismo plural, mas é também colocar isso em prática, né? Como eu falei, existe o feminismo negro, o feminismo trans, mas é na junção deles que a gente se torna forte. E desculpa por todas as vezes que a gente cegou para isso, que a gente não levou em consideração a luta do movimento negro, que a gente não levou em consideração a luta do movimento trans, enfim, das questões de sexualidade, de todas essas outras questões que estão implicadas e que a gente precisa discutir quando a gente discute feminismo. Feminismo não é só sobre mulher. O termo mulher já é passivo de discussão, mas fica para um próximo vídeo, né, para também não ficar tão extenso, mas é isso que eu quero dizer. É pedir desculpa em nome de todas as mulheres que não pararam um dia para refletir classe social em relação ao feminismo. Não pararam para pensar que classe social e raça é extremamente importante dentro do feminismo, é essencial. A gente vive num país em que a divisão de classe ela é clara, ela é extremamente visível. Então, a minha luta, embora ela tenha o mesmo objetivo do que a luta de fulana, ela não parte de um mesmo objetivo, ela não parte do mesmo processo e ela não tem a mesma carga, a mesma trajetória. Mulheres têm vidas diferentes, trajetórias diferentes e tudo isso precisa ser analisado, tudo isso precisa ser dito. E aí é quando a gente chega em dois termos muito importantes, que é o lugar de fala e o lugar de escuta. A gente não pode continuar lutando pelo feminismo hierarquizado, o feminismo que coloca posições e que oprime. É por isso que a gente precisa sempre lutar pela fala, principalmente as pessoas que têm privilégios de fala, elas precisam lutar por isso. Lutar
com solidariedade, né? Dando esse lugar de fala também a outras mulheres. Tem uma sequência de um livro de Marcia Tiburi, Feminismo em Comum, que eu acho que resume isso muito bem. Lutar pelos direitos das mulheres é lutar pelos direitos dos negros. Lutar pelos direitos dos negros é lutar pelos direitos das mulheres e dos índios, e dos trabalhadores e das mulheres trans. Lutar pelo direito dos trabalhadores é lutar pelos direitos das mulheres trabalhadoras. Então, não tem como a gente fazer isso tudo sozinho. Quando a gente luta por um lugar de fala, a gente luta por um lugar de todos. É lutar com o outro. E a escuta, né, é um elemento extremamente importante. As pessoas, elas não escutam umas às outras. É incrível. Elas só falam e não querem escutar as outras pessoas. E quem tem o privilégio de fala precisa muito estar atento ao lugar de escuta das outras pessoas. Os que têm dinheiro não escutam os que não têm, os que têm poder não escutam os que não têm, os ricos não escutam os pobres, os capitalistas não escutam os trabalhadores, os brancos não escutam os negros, os homens não escutam as mulheres. E tudo isso para dizer que os opressores não escutam os oprimidos. Isso é muito claro, é muito óbvio, né? Mas a gente precisa, claro que eu falo isso de um modo geral, não é todo mundo, mas a gente precisa escutar. E quando a gente escuta, a gente dá o lugar de fala, a gente dá o direito do lugar de fala. E isso não deve ser uma escolha nossa. Isso deve ser algo contínuo, algo que seja, como é que eu posso dizer melhor, livre e mais espontâneo, a palavra é essa. O lugar de escuta deve ser uma atitude espontânea da luta feminista, porque a partir do momento que a gente tem um lugar de escuta, a gente também tem um lugar de fala. E é isso, eu queria deixar essa mensagem de mais empatia no feminismo, mais alteridade, que é pensar no outro, se colocar no lugar do outro. O feminismo precisa muito disso. Erramos muito, mas também conquistamos muito. Não dá pra deixar passar isso batido. Eu acho que Juliana Nóbrega escreveu sobre isso no Nossa Fala. E tudo que a gente já conquistou foi fundamental, mas a gente está em constante transformação, em constante movimento, em constante construção. E quando a gente está em construção, significa que a gente está sempre se modificando, a gente está sempre repensando. E é isso que a gente precisa fazer, a gente precisa refletir. A gente precisa sempre refletir sobre as nossas atitudes, sobre o que o nosso movimento está fazendo, sobre o que é certo, sobre o que é errado, sobre o que poderia ser melhor, o que é certo, mas poderia ser melhor. E é isso. Juntas, a gente está sempre mais forte. Então, o feminismo precisa ser plural, a gente precisa entender isso o mais rápido possível, porque é dessa forma, eu acredito, que a gente se fortalece. É juntas que a gente se fortalece. É isso, pessoal. Foi um prazer conversar com vocês e até a próxima. Um beijo. Nossa Fala.